Desde o topo histórico, o Bitcoin perdeu praticamente metade do seu valor e as altcoins derreteram drasticamente. Tendo isso em mente, eu resolvi que eu vou liberar um pedaço aqui para vocês, um vídeo de 10 minutos, que tem bastante informação interessante sobre como eu faço meu gerenciamento de portfólio em momentos de risco. Esse é um pedaço de um vídeo que eu fiz na mentoria Jornada Cripto. É um vídeo que vai estar também disponível no curso Jornada Cripto e ele tem 1 hora de duração. Mas eu vou liberar um pedaço específico aqui para falar para vocês justamente sobre esse momento que a gente está passando, que é com o mercado em uma situação crítica, em uma situação que a gente pode perder bastante dinheiro se a gente não souber o que a gente está fazendo, se a gente não gerenciar direito o nosso portfólio, nosso patrimônio. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão com altcoins aí até a tampa e talvez esse vídeo aqui abra um pouquinho a mente de vocês. Eu separei realmente um pedaço sucinto com as partes que eu acredito que sejam mais interessantes para esse dado momento, mas essa aula realmente é bem grande, tem bastante conteúdo a mais. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês realmente aproveitem e repensem, caso vocês estejam com altcoins aí até a tampa, vocês não gerenciem o portfólio de vocês não realizem lucro, não façam uma distribuição eficiente, não façam uma diversificação que é extremamente importante. Bom, dito isso, vou passar para o vídeo aqui, espero que vocês gostem. Se a gente perder 1%, até onde está em preto aqui seriam as perdas que são aceitáveis, que são mais fáceis de se recuperar, que são uma proporção parecida. Por quê? Se você perde 1%, você precisa de 1,1% de valorização, 1,01% de valorização em cima do restante para você voltar ao seu valor inicial. Se você perde 5%, você precisa de 5,26% de recuperação do restante para você voltar ao inicial. Se a gente perde 10%, a gente precisa de 11,11% de valorização do restante para a gente voltar ao inicial. Aí, quando a gente vai além disso, a gente começa a entrar no que eu considero crítico. Por quê? Se a gente perde 20%, a gente precisa de 25% de valorização do restante. Se a gente perde 30%, aí já começa a subir para 42%, quase 43%. Se a gente perde 40%, a gente precisa de 66,67% de valorização. Se a gente perde 50%, a gente já precisa de 100%. A gente precisa de dobrar o restante. E já pulando aqui as outras, a gente chega nos mais alarmantes, que seria, se a gente perdesse, por exemplo, 80%, a gente precisaria de 400% do restante. Se a gente perdesse 90%, a gente precisaria de 900% de valorização no restante. E se a gente perdesse 99%, a gente precisaria de 9.900% de valorização para a gente voltar na nossa estaca zero, para a gente voltar no nosso valor inicial. Então, é por isso que é bom a gente sempre gerenciar, a gente controlar bastante o nosso setup, porque grandes perdas no nosso patrimônio pode ser uma coisa catastrófica. Eu já falei para vocês em algumas aulas atrás que primeiro a gente tem que se preocupar em não perder para depois a gente se preocupar em ganhar. E é justamente por conta disso aqui. Essa proporção aqui, ela define muito bem por que a gente tem que primeiro se preocupar em não perder para depois a gente buscar ganho. Depois disso a gente entra no nosso gerenciamento de portfólio. E o que é o gerenciamento de portfólio? Bom, o gerenciamento de portfólio seria como a gente espalha o nosso capital. Como que o nosso portfólio está alocado? Eu tenho muito Bitcoin, eu tenho muito Ethereum, eu tenho muito caixa, eu tenho muita shitcoin. Isso seria como que a gente faz o gerenciamento do nosso portfólio. E uma das formas mais clássicas e também mais eficientes da gente fazer um bom gerenciamento de portfólio é prezar sempre pela diversificação. E dentro das criptomoedas a gente consegue diversificar entre várias áreas. E dessa forma a gente consegue se proteger contra os possíveis crashes do mercado, né? A gente teve, por exemplo, grandes quedas no Bitcoin, mas, por exemplo, o AXS, que era uma moeda de jogo, ela não caiu, ela continuou subindo. A gente teve momentos onde o Bitcoin e o Ethereum estavam em queda, mas as DAOs estavam em alta, por exemplo. E dessa forma a gente consegue ir balanceando, a gente consegue ir compensando de um lado o que a gente tem de perda do outro. E no fim das contas a gente acaba buscando lucros mais consistentes, mesmo com algumas áreas prejudicadas.
E aqui eu separei alguns exemplos de áreas para a gente poder diversificar. A gente tem as Big Caps, que são as criptomoedas com maiores valores de mercado, que seriam, por exemplo, BNB, Bitcoin, Ethereum, as que tem lá na casa de 100 bilhões ou mais. Isso depende muito do que você considera. Eu prezo por considerar Big Cap só o Bitcoin e o Ethereum, mas isso vai por gosto, né? Vai do parâmetro de cada um. A gente tem também uma diversificação pelo método de consenso também. Saindo dos métodos de consenso, a gente tem NFTs, a gente pode diversificar com obras de arte, com, sei lá, comprar um Air Force que a Nike está colocando em NFT atualmente, por exemplo. A gente tem os jogos Play to Earn, que seria o Axie Infinity, Plant vs Undead, tem o... não lançou ainda, mas tem o Illuvium. A gente tem metaverso, já está até saturado quase, praticamente, de tanto que a gente escuta depois que o Facebook mudou o nome da holding dele para Meta. E as criptomoedas têm a gente tem vários nichos, né? Dentro delas a gente tem muitos tipos. E a gente tem criptomoedas focadas em pagamentos. E a Coach, por exemplo, é uma delas. A gente tem as criptomoedas de empréstimos. A gente tem as moedas de infraestrutura, como por exemplo a Link. As small caps a gente tem uma assimetria muito grande, é um risco grande, mas a gente pode ter uma valorização muito grande. Porque, por exemplo, para a gente dobrar o nosso dinheiro em Bitcoin, teria que entrar praticamente trilhões no mercado. Teria que subir, não entrar necessariamente, mas teria que se valorizar trilhões o valor de mercado do Bitcoin, porque ele já está acima da casa do trilhão de dólar, né? Mas a gente pega uma criptomoeda que tem alguns poucos milhares ou milhões de dólares, se ela passar a valer bilhões, a gente tem valorizações aí na casa dos milhares de vezes, ou milhares por cento pelo menos. A gente tem o famoso DeFi 2.0, que é o que tem mais alcance, digamos assim, quando eu vou postar vídeo praticamente, que é o Olympus DAO, o Wonderland. A gente tem a Giro, tem a HectorDAO, tem a Jade, vixe, tem projeto até falar chega. A gente tem as famigeradas stablecoins. Eu não coloquei muitos detalhes aqui, porque é o clássico, é o SDT, o SDC, Tether, DAI e assim por diante. A gente tem stablecoins não só de dólar, a gente tem stablecoin de euro, deve ter stablecoin de Libra, eu só não sei o nome, mas deve ter. Mas aqui, como a gente usa o dólar como moeda internacional, o que mais tem é a de dólar, né? A gente tem MIN também, o Magic Internet Money, enfim, são várias, mas todas fazem basicamente a mesma coisa. E a gente tem os tokens de governança também. São, por exemplo, os tokens das corretoras descentralizadas, por exemplo, o Cake, a gente tem o Ray da Raydium, tem vários outros também. A gente tem outras DAOs, né? Não necessariamente de DeFi 2.0, como a Olympus DAO, mas a gente tem várias outras DAOs. A gente tem os Decentralized Applications, aí são os DApps. Todos têm os seus tokens em sua grande maioria. Esse é o meu portfólio agora. Agora a gente está num momento de risco. E o que eu faço em momentos de risco? Quando a gente está numa situação arriscada do mercado, aí eu prezo por ter uma dolarização maior e mais Bitcoin. Porque assim como eu falei que a gente precisa de muito dinheiro para poder mover o Bitcoin para cima, a gente também precisa de uma evasão massiva para mover o Bitcoin para baixo. E o Bitcoin ele é muito escasso e tudo aquilo que você já conhece, que eu não vou ficar entrando muito. Então ele acaba não tendo uma volatilidade tão grande comparado com as shitcoins. Aí quando a gente está com um momento arriscado, aí eu já diminuo a posição do Ethereum, aí eu passo a ter mais Bitcoin do que Ethereum e eu tenho majoritariamente caixa. Porque aí a gente consegue aproveitar oportunidades, a gente consegue comprar suportes, a gente consegue comprar quando a gente vê fundo, quando a gente achar uma estrutura de alta no fundo, quando a gente vê que a gente está fazendo uma estrutura de alta acima da média de 8, quando a gente fez um pivôzão acima da média de 8 e assim por diante. Então, quando a gente está mais dolarizado durante quedas, a gente tem o poder de aproveitar as quedas melhor, né? Que se a gente comprar o Bitcoin lá, encher a mão com o Bitcoin, sei lá, $20 mil, a gente vai ter uma valorização muito maior do que se a gente encher a mão com ele a $50 mil, por exemplo. E aí as shitcoins, as small caps, elas passam a ser 10% ou menos. Aí as shitcoins aqui, às vezes eu tento comprar algum fundo,
eu vejo que alguma oportunidade, alguma moeda super promissora que está muito barata, aí eu posso comprar, mas passar de 10% num momento arriscado é muito perigoso. Então eu sempre deixo 10% ou menos de shitcoin, small cap, metade em caixa, às vezes até mais, dependendo, e pelo menos aí uns 40% em big caps, Bitcoin, Ethereum. Então a gente busca mais segurança. O que é essas duas partes aqui? Isso aqui é segurança. Bitcoin não se move tanto, o SDT, o SDC, stablecoin, etc. não vai se mover, a gente vai conseguir aproveitar oportunidades. E também a gente estando posicionado em Bitcoin e Ethereum, se por um acaso o mercado simplesmente trollar todo mundo e continuar a subir, a gente não vai perder 100% dessa alta, a gente ainda vai estar posicionado. E mesmo que o mercado caia, a gente ainda vai ter muita bala na agulha para conseguir comprar mais barato. E para você que tem interesse em ter acesso total a esse conteúdo, para você poder realmente entender sobre esse mercado, você conseguir analisar projetos e saber se ele realmente faz sentido ou não, analisar o gráfico para você tentar projetar o que vai acontecer com o preço, tentar entender melhor o que está acontecendo com o mercado, saber encontrar as moedas que têm potencial de valorização aí de 1000%. E o mais importante, não cair nos golpes que tem no mercado de criptomoedas. A maioria das coisas que tem no mercado de criptomoedas, 99% é golpe, é gente tentando sugar o seu dinheiro, gente tentando te passar a perna. Mas esse 1% que realmente é de verdade, que realmente tem um propósito, ele faz valer totalmente a pena. O difícil é você conseguir identificar e saber aproveitar certinho as oportunidades quando você tem que se proteger e quando você tem que se expor nesse mercado volátil que tem o poder de valorizar o seu patrimônio exponencialmente. Mas isso depende de muita experiência, muito conhecimento e também de estratégia. E nesse curso eu pretendo entregar para você de maneira totalmente focada só no que importa, no princípio de Pareto total, os 20% dos esforços que trazem 80% dos resultados. Se você quiser saber mais, no primeiro link da descrição tem mais detalhes, tem um vídeo explicando tudo. E é uma ótima oportunidade tanto para você que já está nesse mercado, quanto para você que está querendo começar, que as aulas vão do básico até o avançado, com várias estratégias lucrativas, com várias estratégias e conhecimentos que eu demorei anos e perdi muito dinheiro até eu conseguir descobrir e realmente entender eles. Detalhe que essa é a pré-venda, ele está com 60% de desconto. Por que isso? Porque eu ainda não estou trabalhando com nenhum marketing, eu não investi, por exemplo, em anúncios, eu não fiz uma estrutura de vendas toda trabalhada. Essa primeira parte, essa pré-venda é para realmente quem confia no meu trabalho e quem sabe do potencial das criptomoedas. Na pré-venda você vai ter um suporte mais exclusivo porque as aulas estão sendo incrementadas ao longo do tempo e as pessoas que participarem da pré-venda vão ter uma opinião bem forte com o que a gente pode colocar mais peso em cima nesse curso, o que as pessoas têm mais dificuldade, o que elas gostam de ver mais. Então, nessa pré-venda, enquanto o conteúdo ainda está sendo construído, mas isso não significa que não tem conteúdo. A gente já tem mais de 14 horas de aula. Mais de 14 horas de aula. Então, por pouco tempo, eu vou liberar essa oportunidade aí para quem realmente, como eu disse, confia no meu trabalho e no potencial das criptomoedas. Se você tem interesse, o primeiro link da descrição vale super a pena, é uma oportunidade realmente única. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like para ajudar na divulgação do canal e desse vídeo. Meu nome é Tony Mark, valeu, falou!